Gente, eu queria dividir com vocês um caso que eu tive hoje no consultório, uma paciente que veio pela primeira vez para mim, esse caso acho que tem 3 lições bem interessantes para todos nós, então assistam até o final porque vocês não vão se arrepender. Bom, uma paciente de 35 anos, mulher, que desde a pandemia, acho que até antes, ela vinha com os sintomas de palpitação, de tontura, mas ela atribuía aquilo ali tudo à ansiedade. 2021, ela notou que a ansiedade dela estava melhor, mas ela mantinha os sintomas. E ela decidiu então procurar um cardiologista para investigar. O cardiologista solicitou um ecocardiograma, que foi normal. Ela chegou acho que a levar esse exame para vários outros cardiologistas e todos deram como não tem nada com você, deve ser mesmo a ansiedade. Ok. Ela ainda, sentindo os sintomas, persistiu, fez um novo ecocardiograma que viu um forame oval patente. E foi dito que tem um forame, mas nada a se fazer, vida que segue. 2023, seu pai teve o diagnóstico de uma cardiopatia, de uma cardiomiopatia. E ela já tinha histórico também da avó paterna, também tem uma cardiomiopatia. Que isso daí, obviamente, acendeu de novo a luzinha ali de alerta para ela. E ela foi fazer um terceiro ecocardiograma. Nesse terceiro ecocardiograma, foi visto uma CIA de 22 milímetros, além do forame oval patente. E aí, e já com repercussões do lado direito do coração, com o aumento do ventrículo direito. A partir desse diagnóstico, ela foi direto para um cirurgião, ela não passou num cardiologista novamente. E esse cirurgião disse para ela que poderia fazer o fechamento dessa CIA percutaneamente, ou seja, sem precisar abrir o peito, mas ele não tinha muita experiência sobre isso, nunca, acho que não tinha feito muitos exames, muitos procedimentos assim, e iria deixar ali de stand-by a possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico, já solicitando todo o material e tudo mais. Lógico, tem que entender que o fechamento da CIA percutâneo pode sim não dar certo e precisar fazer cirurgia, inclusive com complicações durante o procedimento que vão precisar de cirurgia. Então, até é um pouco de praxe ter esse stand-by, tá? Mas, como de fato ele não tinha uma experiência, né? Ele até mesmo assumiu isso para ela, que não tinha uma experiência em fechamento da CIA, ela ficou muito angustiada em relação a isso e foi procurar, então, na internet, nas redes sociais, mais informações sobre isso. Foi aí, então, que ela me encontrou, viu os meus vídeos falando sobre CIA, sobre o fechamento percutâneo, e me perguntou a indicação de um profissional para fazer isso. Até então a gente não se conhecia, eu não vi exames, não indiquei o fechamento, mas indiquei a profissional, a doutora Renata Matos, que é para quem eu envio também os meus pacientes de cardiopatia congênita. E aí ela fez o fechamento com a Renata agora no início do mês, antes de ter ido em mim, e veio em mim hoje pela primeira vez, já tendo fechado a CIA. Já bem, enfim, e já com o problema dela resolvido. O que eu queria trazer aqui dessas lições desse caso são que eu fico muito feliz de ver que os meus vídeos aqui nas redes sociais, eles ajudam as pessoas, que realmente têm um impacto na vida das pessoas, porque para nós médicos é muito difícil fazer isso. Inclusive tem muito assim preconceito no meio médico em relação aos médicos que estão se expondo dessa forma. Então, serve até como uma certa mensagem para os outros médicos que gostam, que conseguem fazer isso, para continuarem, porque a gente tem um impacto positivo na vida das pessoas através das nossas redes sociais. É, a outra lição é que quem trata cardiopatia congênita tem que ser quem tem experiência em cardiopatia congênita. Não sei quem era o outro colega, enfim, não quero dizer que não iria dar certo, mas eu acho muito importante que quem faça seja alguém que tenha experiência, que já tenha feito aquilo ali várias vezes, que tenha um treinamento adequado para isso, e isso com certeza faz toda a diferença. E terceiro, é como que essa paciente, ela aos 35 anos, só conseguiu fazer o diagnóstico da sua cardiopatia congênita. Então, ela ficou 35 anos sem esse diagnóstico, tendo ido a outros médicos. Ela nunca tinha ido num cardiologista até então, né, até recentemente, mas pediatra e tudo mais. E posteriormente, nesses cardiologistas que não conseguiram fechar o diagnóstico. CIA, às vezes, não tem um sopro muito bem visto, mas eu acredito que o dela tivesse um sopro, afinal de contas já era uma CIA que não era pequena, de 22 milímetros,
e já estava tendo repercussão do lado direito. Então, enfim, me assusta e, enfim, fico alerta para, inclusive, né, como ela não descansou até descobrir o que ela tinha. Então, assim, acreditem nos seus sintomas. Óbvio, a ansiedade é a doença do século, e seus sintomas de fato podem se confundir com doenças cardíacas, mas é um diagnóstico de exclusão. O que significa isso? Ser um diagnóstico de exclusão? Que a gente tem que excluir outras causas. Causas mais graves, potencialmente graves, diferente né, a CIA, a gente não tem. A CIA, desculpa. A ansiedade, a gente não tem um exame específico para fazer, não tem o exame de sangue e ansiedade positivo. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, dizer que aquela palpitação, que aqueles sintomas que o paciente está sentindo são de fato por ansiedade, a gente tem que fazer um screening ali e descartar outras doenças. Às vezes é um hipotireoidismo, um cortisol que está alterado, uma doença do cortisol que está alterado, ou de fato uma cardiopatia. Então, tem que ter uma avaliação ali básica para a gente poder dizer que de fato aqueles sintomas são por ansiedade. Bom, então era isso que eu queria dividir com vocês. No fim, acho que foram 4 coisas, né? Mas eu precisava dividir isso aqui.